Fala internet, beleza? Semana passada eu falei muito a respeito da regra dos terços e como eu recebi muitas perguntas a respeito desse assunto, eu resolvi fazer um vídeo especial para vocês. E antes de ir direto ao ponto como eu gosto de fazer, recadinho rápido, as fotos que eu coloco no final dos vídeos estão acabando. Então, se você quiser ter o seu Instagram e o seu trabalho divulgado aqui no Back to Basics, é só enviar a sua imagem para andrei.lane@gmail.com. Não se esqueça do direito de imagem, tá? Eu não vou poder publicar fotos de pessoas que eu não tenho o direito de exibir a imagem. E outra coisa, a imagem que vocês mandarem para mim tem que estar no mínimo em resolução Full HD para poder ter qualidade e ela tem que estar obrigatoriamente no seu Instagram. Mande o seu nome completo, o link do seu Instagram que eu vou divulgar aqui no Back to Basics. Então, bora evoluir conhecendo melhor a regra dos terços? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lane e bem-vindos ao Back to Basics. A regra dos terços é muito simples e pode ser usada de diversas maneiras diferentes. E ela é uma das bases da composição fotográfica, o que torna isso um estudo obrigatório na fotografia. E ela tem tudo a ver com matemática. É isso aí, vocês já ouviram falar em proporção áurea? Bom, nada mais é do que o número de ouro da série de Fibonacci e está presente em toda a natureza. Essa proporção ela torna tudo mais agradável aos olhos quando o cérebro percebe ela. E ela é uma proporção de largura, altura e tamanho dos elementos que estão na sua composição, dentro de uma razão de 2:3 ou de 3:2. E foi aí que surgiu a regra dos terços. Entendeu? É exatamente por isso que nós dividimos a imagem em 3 grandes colunas e 3 grandes linhas, totalizando 9 retângulos. E as intersecções desses retângulos são chamados de ponto de ouro e linhas de interesse. Ele cria mais ou menos um jogo da velha na imagem. Estudos indicam que essas áreas são interpretadas pelo cérebro como regiões de atenção direta, onde os olhos acabam apontando diretamente para um ponto ou seguindo uma linha. Isso acontece naturalmente, sem a pessoa nem pensar. Bom, a teoria ela é bem difícil de se entender e é por isso que nós vamos direto para a tela do computador, mudando agora para essa webcam e a telinha do computador, e eu vou mostrar aqui no Photoshop para vocês como é que essa regra funciona. Eu vou falar rapidamente porque realmente existem muitas maneiras de você usar a regra dos terços. Se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, por favor, acesse www.apoia.se/backtobasics e faça a sua contribuição. Bom, como eu estava falando para vocês, a regra dos terços ela consiste em uma linha horizontal na parte de cima, uma linha horizontal na parte de baixo, uma linha vertical à esquerda e uma linha vertical à direita. Então vocês estão vendo que nós dividimos em 3 grandes colunas, tem uma coluna aqui, outra coluna e outra coluna. E 3 grandes linhas, né? 3 grandes linhas, totalizando 9 retângulos. E na intersecção deles são criados pontos de ouro, tá? Então essas bolinhas aqui representam ponto de ouro e as linhas representam linhas de interesse. Bom, mas qual é a melhor forma de se usar essas linhas e esses pontos? Bom, vamos fazer o seguinte, olha só. Eu tirei algumas fotos, são fotos só de exemplo para mostrar para vocês como é que vocês podem usar essas linhas e esses pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira parte aqui, Você pode usar essa linha inferior para colocar o horizonte, por exemplo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no horizonte, essa primeira foto aqui. Você pode simplesmente colocar a linha do horizonte aqui embaixo. Essa é uma das sub-regras da regra dos terços. Olha a foto como é que fica. Isso acaba tornando a imagem mais agradável, mais interessante para o cérebro humano. De uma forma natural, a pessoa já acaba olhando diretamente para essa linha aqui. Ela também pode ser, quer ver, vou apagar essa foto aqui, Ela também pode ser na linha superior. Então você pode também colocar o horizonte nessa linha superior, o que acaba também tornando essa imagem mais agradável para o olhar, beleza?
Essas fotos aqui eu fiz sem grandes produções, só para mostrar para vocês como é que a gente pode usar a regra dos terços. Vocês já viram que nós já falamos de duas sub-regras, que é usar a linha do horizonte no terço inferior ou na linha do terço superior, e tem muitas outras. Por exemplo aqui, ó, você pode também, tá, utilizar uma sublinha que nós temos exatamente no meio, tá? Exatamente no meio, para dar a mesma importância para a parte do terço superior e a mesma importância para a parte do terço inferior. Nesse caso aqui, ó, nós estamos dando mais importância para os dois terços inferiores. Isso aqui até pode ser considerado uma quebra da regra dos terços, mas você pode colocar a linha do horizonte ou qualquer linha que você quiser, tanto na parte de cima, na parte de baixo, quanto na parte do meio, se você quer dar importância para toda a imagem. Beleza? Olha só, agora vamos dar uma olhadinha em outra maneira de se usar essa regra dos terços. Ó, vocês podem ver que, por enquanto, nós estávamos dividindo os terços em linhas, mas elas também são divididas em colunas. Por exemplo, esse terço que está destacado aqui, ele é muito usado em objetos com movimento. Então, por exemplo, se existe algum objeto que está se movimentando, uma pessoa caminhando, um carro, qualquer coisa que tenha movimento, o ideal, pela regra dos terços, é que você use o primeiro terço e faça com que esse movimento esteja entrando para a foto e nunca saindo. Por exemplo, ó, esse é um movimento onde o carro está entrando para a fotografia e não saindo. Se você pega o movimento e coloca o carro meio que saindo da sua composição, a pessoa meio que andando para sair da sua composição, isso não vai ficar tão agradável aos olhos. Claro que existem momentos de se seguir a regra dos terços e momentos de quebrar completamente essa regra. O importante é que você entenda exatamente como ela funciona. Bom, a gente pode usar essas colunas da regra dos terços para muitas coisas. Por exemplo, se você tem um modelo que está olhando para o lado, o interessante é que ele esteja olhando para dentro da foto e não para fora da foto. O modelo olhando para fora da foto pode causar um pouco de sensação claustrofóbica. E a regra dos terços diz que você deve usar esse movimento de olhar para dentro da sua fotografia. Claro que eu sempre falo que as regras de composição são mais dicas de como você deve fazer a sua fotografia, né? Como eu já falei antes, tem momentos para usar e momentos para não usar. Mas essa é uma outra sub-regra que mostra que nós temos que colocar os modelos, quando estão olhando de lado, olhando para dentro da fotografia e não para fora, tá? Outra sub-regrinha bem interessante se chama o olho dominante. Ela fala que você deve colocar um olho dominante em um dos pontos de ouro. E isso realmente, deixa eu tirar aqui, ó, traz um aspecto bem interessante para o seu retrato e para a sua fotografia. Ah, e por falar em retrato, você pode utilizar muito bem a regra dos terços, olha lá, em retrato. Outra sub-regra que é muito usada é colocar a linha dos olhos no terço superior. Às vezes não importa muito se você está cortando a parte de cima da cabeça da pessoa ou não. Isso também traz um aspecto extremamente interessante para a sua fotografia. Beleza, pessoal? Bom, vocês podem ver que nós temos muitas sub-regras dentro da regra dos terços. Ela não é tão complicada assim de se entender. Essa explicação que eu fiz para vocês é uma explicação rápida. Existem algumas outras sub-regras ainda que eu poderia falar, mas eu acho que elas não são tão importantes quanto essas que eu falei para vocês. E não se esqueçam, como eu falei, é a terceira vez que eu vou falar isso nesse vídeo. Existem momentos de seguir essa regra dos terços e momentos de não seguir. Então, às vezes, você precisa colocar um elemento que esteja centralizado ou um elemento que esteja só lá no cantinho. Isso vai da criatividade, tá? Nunca se limitem a uma regra. Usem sempre a criatividade. Os terços, ela vai sempre te dar indicações de como fazer uma boa fotografia em um determinado momento. Mas chega uma hora que, de repente, não é melhor fazer exatamente como os terços. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal. E se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha. Compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço. Delícia!